Diego Amorim chegando diretamente dos nossos estúdios na capital federal e com um convidado hoje. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil, em todo o país. Pois é, estamos aqui em nossos estúdios em Brasília com o deputado federal Elmar Nascimento, ele que é do União Brasil da Bahia, líder da bancada hoje na Câmara. Deputado, muito bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, Mauro, Ana, prazer muito grande estar aqui com vocês. Deputado, a gente está em novembro de 2023, a gente vai ter a sucessão do Arthur Lira somente ali no início de 2025. Está longe, mas está perto, como eu costumo dizer aqui para os nossos ouvintes. Tem ainda muito caminho a ser percorrido, mas eu sei que justamente por ser um caminho longo, muitos dos senhores já trabalham com uma devida antecedência. E os eleitores são os próprios deputados, né, nessa eleição interna da Câmara. O nome do senhor está colocado como um possível candidato aí à sucessão de Arthur Lira, inclusive com o apoio do atual presidente da Câmara. O senhor já se vê hoje como um pré-candidato à presidência da Câmara? Não, Diego, absolutamente. Eu acho que esse assunto está muito antecipado, até demais. Se eu tivesse... Eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. Se eu tivesse no lugar do presidente Arthur Lira com ainda mais da metade do mandato a concluir, estaria já um pouco incomodado com esse assunto tá sendo tratado dessa forma. Mas é fato que a proximidade com ele, de um lado, de outro, fazer parte do maior partido, da maior bancada da Câmara dos Deputados, que tem toda a legitimidade de, na hora certa, de discutir certo, apresentar um nome, de estar bem colocado. Mas eu acho que está muito antecipado esse debate. Deputado, hoje o União Brasil é base, é oposição, é neutro, é independente? Qual é a posição hoje do partido que o senhor lidera na Câmara em relação ao governo Lula? O fato é que nós não apoiamos o presidente Lula nas eleições, né? E fruto da polarização que existe no Brasil, acho que ocorre com quase que todos os partidos de centro. Nós temos um partido, de certa forma, dividido. É muito difícil se dar unidade a um partido que se elegeu de forma muito... que os deputados se elegeram de forma muito diferente. Tem deputados que se defenderam com uma pauta muito conservadora, de esquerda, tem deputados do Nordeste com isso não tem muita dificuldade. O que eu poderia dizer, isso foi absolutamente precificado em todas as reuniões que nós tivemos desde a transição até hoje com a ala política do governo e com o próprio presidente Lula, de que 2/3 do nosso partido, ou seja, algo em torno de 40 deputados, votam com o governo, fazem parte da base, e 20 deputados têm se mantido na oposição. Numa situação que, inclusive, 3 deputados do nosso partido integram a vice-liderança da oposição e 3 integram a vice-liderança do governo. Nosso país está dividido em função das regiões. Se você chega no Nordeste, por exemplo, não tem muita dificuldade de colocar deputados que, mesmo que não tenham votado com o presidente Lula, em votar a pauta do governo, porque lá ele tem uma popularidade amplíssima. Já quando a gente trata de deputados do Centro-Oeste para o Norte, em que 70% votou contra o atual presidente, nós temos dificuldade porque eles estão muito próximos da sua base. Muito bem. Deputado, o Desenrola, que é um programa que o governo Lula está capitaneando aí nesse primeiro ano desse terceiro mandato do presidente, ele nasceu de um projeto do senhor, não é isso? É isso, olha, acho que foi até uma espécie de coincidência. Quando saiu a medida provisória do Desenrola, havia um projeto antecedente que era muito parecido, quase que idêntico ao que foi proposto pelo governo, de nossa autoria ainda de antes das eleições do ano passado. Enxergava a dificuldade das pessoas com dívida, sobretudo com cartão de crédito. E terminou que, seguindo o regimento da casa, o presidente mandou a gente tratar do assunto da medida provisória dentro do projeto de lei. Foi bom para o governo, a gente estabeleceu um diálogo muito bom com o relator, que foi o deputado Alencar Santana, e terminamos chegando a um bom termo de um projeto que tirou muita gente, milhões de pessoas que estavam negativados, com dificuldade de crédito. Tiramos essas pessoas dessa situação. O programa ainda acontece até hoje. Eu acho que algumas coisas vão ser, inclusive, prorrogadas pela Fazenda para poder a gente continuar nessa missão aí de trazer de volta todas as pessoas que estão, por uma coisa ou por outra, negativadas. 7h11, nós estamos ouvindo o deputado federal Elmar Nascimento, líder da bancada do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados. Mauro? Deputado, bom dia. Deputado, a gente noticiou agora há pouco, o presidente Lula tem até quinta-feira para decidir se sanciona ou se veta
o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores, 17 importantes setores da economia. Se o presidente vetar esse veto, cai no Congresso? Mauro, pelo apoio muito forte que houve, tanto na Câmara como no Senado, eu acho que cai. Nos últimos tempos há um protagonismo muito grande. Tinha, até bem pouco tempo atrás, a gente sempre ouvia falar, quando tinha base do governo, seguia fielmente o que o governo apresentava, mas hoje não. Há uma certa independência, e como houve uma aprovação muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado, eu acredito que esse veto cairá, se vier. Deputado, fatiamento da reforma tributária é um assunto que também está latente aqui em Brasília. A reforma passou na Câmara, foi para o Senado, sofreu alterações, passou no Senado, agora volta para apreciação na Câmara. O senhor acredita em fatiamento, pelo que o senhor está percebendo ali de termômetro com seus pares? Eu não gostaria de me adiantar, porque nós vamos tratar desse tema hoje. Ontem eu estive falando com o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele está debruçado sobre o assunto, vai colocar para os líderes para que a gente pegue no pulso das bancadas. Ele é contra, né? Ele é contra o fatiamento, ele vai expor as posições dele, mas quando se trata de um deputado com experiência, do deputado Aguinaldo, eu já fui relator em matérias importantes, a gente, apesar de ter a nossa opinião pessoal, sempre coloca no texto o que vem da maioria dos líderes, afinal de contas tem que ter maioria no plenário. E ele primeiro vai ouvir, colocar a posição dele, vai ouvir, para no fim das contas a gente decidir qual melhor proceder. Tudo bem. Você acha que conclui tudo isso, promulgação e tudo mais ainda esse ano, deputado? Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Mauro? Deputado, como é que o senhor interpreta, que recado que a eleição de Javier Milei na Argentina passa para o mundo político aqui no Brasil? Eu não acho que tenha essa ligação toda. A situação econômica da Argentina é muito diferente da do Brasil. Eu acho que passa um recado para a classe política que a gente não pode, sobretudo quem está no governo, não pode sair da seara de uma coisa que a gente tem que preservar muito, que é a responsabilidade fiscal. O resultado da eleição dele se dá, sobretudo, pela deterioração da situação econômica do país. Acho que acende uma luz vermelha, não nas relações do país irmãos que são Brasil e Argentina, mas no sentido de que o governo tem que se manter ali na linha do que tem pregado o ministro Haddad. Deputado, o senhor falou... A pergunta, por favor, só para ouvir, claro, o deputado, porque assim, a intenção da pergunta é explorar o lado político, de ver um quase outsider da política, com um discurso trazendo soluções mais radicais e um discurso do contra tudo e contra todos. No momento de uma crise grave econômica, esse discurso parece colar de uma forma mais fácil na população. Agora, também me parece haver um cansaço da população com a política. Isso aqui no Brasil o senhor detecta também? Apareceu tipo assim uma direita que a gente não sabia que existia. Veja os movimentos que houveram. Aí eu não falo daquele absurdo do dia 8, mas os movimentos que levaram com a eleição do presidente Bolsonaro, que era uma coisa, se você fosse contextualizar um ano antes da eleição, uma coisa absolutamente inesperada, mas fruto de uma insatisfação generalizada que eu via com as pessoas cansadas de pagar muito, sobretudo a classe média, cansada de pagar muito imposto e não ver serviços adequados e correspondentes ao que tinha pago. Mas devo ressaltar que o Congresso tem sido aqui no Brasil muito responsável. Onde é que você já se viu um Congresso, a partir do seu protagonismo, da sua própria iniciativa, votar como nós votamos uma reforma da Previdência? Agora, é por iniciativa do Congresso que também está se votando a reforma tributária que estava adormecida há mais de 20 anos. Ou seja, a gente tem que ser de uma espécie de poder moderador. Eu acho que pode acontecer algo parecido na Argentina. O senhor vê o Brasil com um semipresidencialismo na prática, como muitos avaliam, deputado? De certa forma, sim. Isso tem origem na nossa Constituição de 1988, que a despeito de nós termos um regime presidencialista, ela tem muita coisa do parlamentarismo, que dá muito poder ao Congresso, que vem recuperando o poder que, em função de que o Supremo avançou muito para cima das atribuições do Congresso por conta da própria omissão do Congresso, e aí o Executivo também se aproveitou disso e avançou bastante. Há uma recuperação dos poderes do Poder Legislativo que foi delineados na Constituição de 88. Não é a gente ultrapassar o que nos cabe,
mas recuperar o terreno perdido. O senhor falou agora há pouco em Congresso independente. Alguns falam também, até eu às vezes nos meus comentários, falo em Congresso empoderado, enfim. Muitas vezes faz-se avaliação também de que o Congresso coloca a faca no pescoço do Planalto e o Planalto está refém do Congresso. O senhor tem falado muito dessa força que o Congresso assumiu, sobretudo nos últimos anos aqui nessa entrevista, deputado. Hoje o Congresso, ele é um Congresso independente e conservador. Qual é o perfil que o senhor vê mais hoje do Congresso Nacional? Eu acho isso, um Congresso independente. O que é que nos une? Sempre as pautas econômicas. Nós não mudamos de posição. Como são prestigiadas a questão da responsabilidade fiscal, um Estado liberal, privatizações contra a invasão de propriedade, isso são pautas que nos unem. E a pauta que nos separam são as pautas ligadas, sobretudo, a questões de costume. Isso demonstra que o Congresso, saído das urnas, ele é isso aí, conservador e liberal. Mauro? Deputado, voltando aqui aos temas econômicos, né, que o senhor mencionou, o governo ele baseia todo o orçamento do ano que vem, o cumprimento de metas e até o aumento dos gastos públicos também, num aumento de arrecadação. E existem uma série de medidas aí, até a questão da desoneração, que eu perguntei para o senhor, está ligado a isso também. Existe uma série de medidas que aumentam a arrecadação do governo. Como é que o senhor sente o clima para essas últimas semanas agora? Todas essas medidas que aumentam a arrecadação tendem a passar? Passam, mas fruto também de muita discussão. Veja a questão do ICMS dos estados. A gente escutou semana passada o ministro Haddad fez uma explanação para os líderes e, de certa forma, ele tem razão. Porque os estados, quando dão isenções fiscais referentes aos seus próprios impostos, e ela tem relação direta com a base de cálculo que atinge também os impostos federais, há uma queda de arrecadação. Aí traz esse assunto para ser discutido, só que de outra forma a gente tem que escutar, e vamos fazê-lo, o outro lado do balcão, que são os empresários. Tem empresários que fizeram vultuosos investimentos, eu não estou falando de grandes empresários nacionais não, mas de empresas médias para grandes na nossa região, na região Nordeste, por exemplo, atacadistas, todos eles que fizeram planejamento e investimentos baseados na isenção e no sistema tributário que foi colocado a eles daquela forma. Então, quando você faz uma modificação a partir de iniciativa do governo, você, de certa forma, está fazendo uma quebra de contrato, porque deixa de haver visibilidade. E isso é uma das grandes preocupações com a economia, para a atração de investimento. Não dá para a gente ter uma regra hoje e com o jogo, com a bola em campo, no meio do campo, a gente mudar completamente a regra do jogo. Eu coloquei isso para o ministro Haddad. A gente tem que olhar as consequências, nós ouvimos o lado do governo, de certa forma eles têm razão, até porque eles têm feito isso também. Veja que todas as vezes que o governo mexeu, teve até uma ação agora no Supremo Tribunal Federal, o governo mexeu na alíquota, por exemplo, de ICMS, aquilo tem reflexo no FPE e no FPM. Os estados foram ao Supremo, terminou isso rendendo uma ação com um acordo agora em um projeto que nós votamos, que está passando para os estados para a recuperação de receita, algo em torno de 20 bilhões de reais. Agora é o inverso que o governo federal está discutindo, quando a isenção é concedida pelos estados e tem consequência nos impostos federais. Agora, eu acho que o governo devia focar um pouco, não só no aumento de receita, que é legítimo em algumas coisas. Nós vamos votar essa semana, por exemplo, a questão dos jogos. Olha, o jogo já existe, está aí online, todo mundo joga e não é tributado no Brasil, vai passar a ser tributado a partir da votação. Se eu não me engano, o Senado vai votar essa semana. Mas o que há de se falar, por exemplo, da reforma administrativa, que depois de ser discutido no âmbito de todas as comissões, está pronto para votação no plenário. Não dá também para tudo ficar à base do protagonismo exclusivo do Congresso Nacional. O governo tem que dizer que quer. E não é que se tratar de atuais funcionários que têm direitos adquiridos. Não vai mexer com a vida de ninguém, apenas daqueles que vão entrar no serviço público a partir de agora, que precisa ser completamente reformulado, porque eu falei há pouco sobre isso. O povo quer e aceita pagar imposto que está muito alto já, mas quer serviços públicos correspondentes que infelizmente nós não temos. 7h21, dá tempo só para mais uma pergunta, deputado, que é a seguinte: na semana passada a gente entrevistou aqui o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado.
a certo momento da entrevista, ele disse que emendas e cargos são a nossa vida, fazem parte do jogo político. Essa é uma discussão que sempre vem à tona, muitas vezes atrelada ao toma lá da cá, a barganha. Qual a visão que o senhor tem hoje do jogo político em Brasília, deputado, em relação à distribuição de cargos e emendas, das cobranças que são feitas por parte do parlamento ao executivo? A gente teve uma mini reforma ministerial recentemente, com aliados, inclusive do atual presidente da Câmara, conseguindo espaços no primeiro, no segundo escalões do governo. Até que ponto isso é jogo político, faz parte do dia a dia dos senhores, e até que ponto isso toma lá da cá pode ser visto pela população, sobretudo, como algo antirrepublicano? Olha, isso faz um pouco parte do sistema. Como é que funciona, sobretudo, a Câmara dos Deputados? Um colegiado de líderes que ouve e escuta a opinião das suas bancadas e que, a partir daí, toma as decisões do que é pautado e dos grandes temas nacionais que são colocados, estão postos na mesa. De outro lado, mais de 90% do que compõe a Câmara dos Deputados, sobretudo, são deputados que são eleitos com compromissos diretos com as suas províncias, com as suas populações, com os estados que representam, na expectativa de serem funcionarem como uma espécie de posto avançado de levar recursos. Sobretudo os municípios pequenos, eles não conseguem sobreviver sem os recursos de Brasília. Nós estamos vendo muito prefeito, todo lugar que a gente visita, os prefeitos reclamando das dificuldades que eles estão tendo, fruto ainda de resultado da pandemia, com o sistema de saúde que ficou paralisado durante a pandemia e ficou todo esse rescaldo para depois. Aumentou muito o custo deles, e o que tem salvado isso tem sido aquelas emendas de custeio de saúde que nós estamos direcionando para o interior. Então, a responsabilidade desses 90% dos deputados é exatamente de prestar conta. Eu cito isso porque eu fui deputado estadual na oposição durante 12 anos de mandato do PT na Bahia, e passava muita dificuldade porque o jogo tem sido assim no Brasil a vida inteira. Quem é deputado do governo tem relação e leva alguma coisa, quem da oposição não leva nada, e a população não entende disso. Eu sempre fui um deputado estadual destacado, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui líder da oposição durante muito tempo, e minha votação ia caindo, porque eu não levava a expectativa do que a população queria, que eram obras. Já outros parlamentares que viviam só de fazer isso, a votação ia aumentando muito. É claro que esse protagonismo no orçamento tem dado condição da gente ter um pouco de independência. Afinal de contas, são apenas 0,3% do orçamento total, que nos dá independência da gente poder fazer o que eu disse aqui há pouco, adiantar que se determinado assunto o governo federal for votar num sentido, a chance muito grande de cair o veto. Quando a gente teria essa independência, se nós não tivéssemos, de certa forma, uma chance de poder participar do orçamento e levar benefícios para nossas comunidades? Ficaria mais refém. Claro, como sempre foi antes. 7h25, esse foi o deputado federal Elmar Nascimento, líder da bancada do União Brasil, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui à Nova Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Mauro? Obrigado ao deputado Elmar Nascimento, obrigado ao Diego Amorim na Conexão Brasília.